Olá, você está assistindo a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Dando continuidade ao nosso estudo de funções de duas variáveis, hoje veremos mais um método para representar uma função de duas variáveis, que são as curvas de nível. Eu sou o professor Carlos Alpelato, bem-vindos ao meu canal. Um outro procedimento para representar graficamente uma função de duas variáveis é por meio de um mapa de contorno. Por exemplo, um mapa topográfico. O mapa de contorno ele é formado por linhas de contorno ou curvas de nível, também chamada isolinha. Uma curva de nível de uma função de duas variáveis é uma curva na qual a função apresenta um valor constante. Quando seccionamos o gráfico de uma função z igual a f de xy por um plano z igual a k, paralelo ao plano xy, obtemos uma seção plana do gráfico tridimensional dessa função. Então, poderemos visualizar nessa seção uma curva de nível. Vejamos uma definição. Uma curva de nível ou curva de contorno de uma função f em k é obtida quando f de xy é igual a k, sendo k uma constante. Ao conjunto de curvas de nível obtido por diferentes valores de k, damos o nome de mapa de contorno. O conjunto de todos os valores que k pode assumir representa a imagem de f. Então, cada curva de nível, f de xy igual a k, é um ponto xy do domínio de f, tendo o mesmo valor funcional z igual a k. Cada ponto de uma curva de nível equivale a somente um ponto na superfície S, que está k unidades abaixo, se o k for negativo, ou k unidades acima, se o k for positivo. Vejamos agora alguns exemplos de curvas de nível. Primeiro, em cartografia, em um mapa topográfico, onde temos as linhas de contorno que representam o relevo desse mapa, também conhecidas como isolinhas ou isograma. Segundo exemplo, em economia, que representamos a produtividade de uma indústria por uma função de produção z igual a f de xy. Temos as chamadas curvas de produção constantes, dadas por f de xy igual a k. Terceiro exemplo, temos também as curvas de nível em mapas que representam climas de pressão atmosféricas que são conhecidas como isobáricas. Quarto, outras curvas de nível são as isotermas, que representam a temperatura constante em qualquer ponto de uma placa de metal plana, dado por uma função f de xy, onde t é igual a f de xy, que é igual a k, que é uma constante. Então vejamos o quinto exemplo. Seja p, xy, um ponto qualquer do plano xy, e f de xy igual a v, onde o v representa a medida em volts do potencial elétrico nesse ponto. Damos o nome de curvas equipotenciais às curvas de nível de f, visto que em todos os pontos da curva temos o mesmo potencial. Agora vejamos alguns exercícios. Primeiro, considere a seguinte função: z igual a f de xy igual a 4 mais x ao quadrado menos 2y. Faça um esboço do gráfico de f e mostre as curvas de nível para k igual a 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. Solução. Usaremos o software GeoGebra para construir o gráfico da nossa função e as curvas de nível. Mas antes de ir para o GeoGebra, vejamos o seguinte. Fazendo z igual a 0, obtemos o traço no plano xy que nos fornece a parábola 4 mais x ao quadrado menos 2y igual a 0. 0 porque o z vale 0. Então aqui, para nós encontrarmos a equação da parábola, nós vamos isolar o x ao quadrado, colocar o coeficiente do y em evidência e pegar essa expressão e dividir por 2. Então eu vou ter x ao quadrado igual a 2, que multiplica entre parênteses y menos 2. Onde nós vamos obter o vértice dessa parábola como sendo 0 e o y vai ser igual a 2. O que é o traço? Ele é a intersecção da curva com o plano xy.
Para as curvas de nível, temos Z igual a K. Então, vou pegar aqui a minha função, que é essa daqui, a lei dela, que é igual a Z, trocar o Z por K, e vou isolar o x ao quadrado e vamos obter essa expressão. Colocando 2 evidência aqui, dividindo tudo por 2, nós vamos obter as parábolas x ao quadrado igual a 2 que multiplica y menos 2 mais meio k. Então aqui eu tenho várias parábolas, cujos vértices vão ser o x, todos os vértices dessas parábolas vão ser zero, só que o y vai mudar. Vai ser menos 2 mais meio k. E o k vai assumir esses valores aqui. Então vamos lá agora para o GeoGebra e construir o gráfico dessa curva e também o gráfico das curvas de nível. Bem, estou aqui com o software GeoGebra aberto. E aqui do lado esquerdo em cima eu tenho a janela de visualização 2D, embaixo a janela de álgebra e à direita aqui a janela de visualização 3D. Então aqui na janela de visualização eu vou digitar um texto. Como é que nós fazemos isso? Aqui em cima nós temos vários botões, vários objetos, e eu vou escolher o segundo da direita para a esquerda. Quando eu clico aqui, ele me dá algumas opções. Olha. Já está selecionado o texto aqui. Então eu vou clicar aqui na janela de visualização e aparece essa caixa de texto aqui, editar. Então eu vou digitar a função aqui. Vou digitar o texto, então é z igual a f, entre parênteses x, vírgula, y, igual a 4 mais x elevado ao quadrado. Elevado é circunflexo. Quando eu digitei aqui o elevado, ele já mostrou aqui para baixo a visualização e com essa caixinha aqui de fórmula LaTeX. Menos 2y. Eu vou dar um OK. Aí ele já mostra aqui na janela de visualização a função. E aqui embaixo na janela de texto ele mostra o texto, que foi o que eu acabei de digitar. Então agora eu vou formatar essa janela de visualização aqui. Ó. Vou mudar o tamanho dessa fonte aqui para grande. É só clicar aqui. Ó. Opa. Antes de clicar aqui, eu tenho que clicar aqui nessa seleção. Eu vou clicar aqui e vou mudar de pequeno para grande. Ele já mudou para grande. Aqui em cima eu tenho a cor do texto. Eu vou clicar aqui e vou escolher esta cor aqui, esse ciano. Agora eu vou clicar fora. Não ficou da maneira que eu queria. Então eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades e aparece essa caixa aqui de texto, aqui essa janela, e eu vou escolher essa cor aqui. Ó. Isso, fica um pouco mais escuro e vou fechar. Bem, agora aqui embaixo no texto eu vou mudar o nome aqui. Em vez de ser texto 1, eu vou mudar para TXT0. Então eu clico com o botão direito, vou em renomear, digito aqui nessa caixa de renomear TXT0 e dou um OK. Aí ele já mudou aqui. Agora o próximo passo é construir o gráfico da função aqui. De que maneira? Vou aqui no campo de entrada, clico aqui, digito a função f, abro parênteses, já abre e já fecha, x, vírgula y, vou até o final, depois parênteses, igual a 4 mais x. Quando eu estou digitando aqui a função, olha, ele já está construindo aqui na janela de visualização. Deixa eu voltar aqui, deixar só o 4. Ó, digitei f de x, digitei o 4, ele já construiu um plano ali. Ele já construiu aqui para mim um plano, olha, no z, porque a função é z, né? Z igual a 4, paralelo ao plano x, y, mais x elevado ao quadrado, menos 2y. E já acabou de construir para nós aqui a função. Vou dar um Enter. Vou mudar a cor dessa função. Vou clicar aqui, aqui embaixo na janela de álgebra, aparece a função aqui, a função de várias variáveis, função f. Vou clicar com o botão direito, vou em propriedades e vou mudar para essa cor aqui, ó, a mesma cor do texto ali. E vou fechar a janela, que ele já mostrou o gráfico da função. Tá? Vou fazer uma animação aqui. Vou aqui em cima, nesse botãozinho, vou clicar aqui, ele vai girar o gráfico da função e vamos visualizar. Então aqui o vermelho é o eixo X, setinha mostra a parte positiva. O verde é o eixo Y, a parte positiva para cá. E o azul é o eixo Z, a parte positiva para cima.
Vou pausar. Agora eu vou vir aqui na janela de visualização e inserir um outro texto. Vou clicar aqui no botãozinho texto ABC, clico na janela de visualização, aparece o texto aqui e vou digitar o seguinte texto: Z igual a K, que agora nós vamos colocar aqui as curvas de nível. Quando Z for igual a K, o que nós vamos ter aqui? Nós já vimos lá na sala de aula aqui, eu vou ter a parábola x ao quadrado igual a 2, entre parênteses, y menos 2 mais meio k. Como é que nós fazemos isso? Então, vou usar um comando aqui no LaTeX. Barra display style barra frac. Frac é fração. Entre chaves o numerador 1 e o denominador 2. Fecha o parênteses, as chaves, que multiplica o k, tá? E fecha o parênteses. Então, olha aqui na visualização como é que ficou. Não tem espaço entre o k e o x. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou digitar um comando aqui no LaTeX, que é barra quad. Esse é um comando que dá um espaço aqui. E aqui, como esse parênteses está pequeno em relação a essa expressão, eu vou digitar um comando aqui que é para aumentar esse parênteses. Então, na frente do parênteses eu vou digitar barra left. E aqui na frente desse parênteses está fechando barra right. Observe que ele já aumentou o tamanho aqui do nosso parênteses. Depois disso, vamos digitar o vértice. Quem que é o vértice dessa função? Lá na sala de aula nós fizemos uma correção. O vértice dela, ele vai ser V, o x vai ser sempre 0, só que o y ele vai ser igual a 2 menos meio k. Menos. Agora, novamente, eu vou usar um comando barra style, display style, display style barra frac. Numerador 1, fecha, 2, fecha aqui as chaves. Ele está mostrando aqui. E fecha o parênteses. Fazer a mesma coisa aqui, nesse parênteses que está abrindo aqui depois do V. Barra left. E no parênteses que está fechando ali, barra right. Ok. E na frente do V aqui eu vou digitar aquele comando para dar um espaço aqui, ó. Barra quad. Barra quad. Ele já aumentou aqui. Vou dar um OK. Então aqui ele já mostrou aqui para nós, olha só, que quando z for igual a k, nós vamos ter todas as parábolas x ao quadrado igual a 2, que multiplica y menos 2 mais meio k, e o vértice vai ser 0 por x e 2 menos meio, faltou o k. Então, eu vou clicar aqui. Primeiro eu vou tirar a seleção de texto, vou clicar agora aqui. Clique duplo, ele volta aqui na edição. Faltou aqui depois do 2 aqui, das chaves, o k. Ok, então já colocou o k aqui. Beleza, agora vamos, só vou renomear esse texto aqui para txt. Agora aqui eu vou entrar com outro texto, seleciono o texto, vou digitar o texto aqui. Quando z for igual a k, for igual a 0, tá? Vou digitar só com esse daqui, vou mudar para a fórmula técnica. Isso já tem aqui. Quando k for igual a 0, aqui vai zerar, então nós vamos ter a seguinte parábola. Vou entrar com o texto aqui. X ao quadrado igual a 2, que multiplica y menos 2. Ok? Esse texto aqui para cima. Agora eu vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui, desse texto aqui. Vou clicar aqui nele. Vou para a linha grande aqui também. E qual que vai ser o vértice? Também vou entrar aqui com o texto. Clicou aqui, texto. O vértice vai ser igual a 0 e 2. Muda para a fórmula técnica. Agora aqui embaixo,
nós vamos construir essa primeira curva de nível. De que maneira nós fazemos isso? Eu vou entrar aqui, campo de entrada, com z igual a zero. Então, quando z for igual a zero, eu tenho um plano aqui, ó, dá uma olhada aqui. Ele construiu um plano z igual a zero. Agora eu tenho que construir essa curva de nível. De que maneira que nós fazemos isso? Quando eu estou aqui na janela de visualização 2D, ele mostra essas ferramentas aqui em cima. Quando eu entro na janela 3D, ele muda aqui as opções. Então nós vamos usar essa ferramenta que é um cone, que tem um plano aqui, a intersecção de duas superfícies. Então eu vou clicar aqui nessa ferramenta e vou clicar aqui no plano, selecionar o plano e vou selecionar a função também, o gráfico da função. Então agora aqui, vamos clicar fora, tirar a seleção aqui de intersecção, vou clicar fora aqui, aparece essa opção, vou girar um pouco o gráfico, observa aqui, olha, que apareceu aqui uma parábola. Como é que eu visualizo ela? Eu vou clicar aqui nessa ferramenta aqui e vou nessa opção aqui, ó. Essa opção ele faz com que eu consiga visualizar no plano x, y. Só que eu vou ocultar a função e vou ocultar o plano, que ele criou o plano z igual a zero e criou essa opção aqui, essa curva implícita aqui, que é essa curva aqui, olha, que é a intersecção da nossa função de duas variáveis com o plano z igual a zero. Então, observa que o vértice é 2, 0 e 2, 0 para o x, 2 para o y. Vou clicar aqui fora novamente. Vou movimentar aqui, olha só. Então nós temos a parábola ali no eixo y, passando no y igual a 2. Agora eu vou entrar com outro texto aqui, z igual a menos 4. Z igual a k igual a menos 4. Fórmula técnica, ele mostrou aqui para nós, z igual a menos 4. E vamos construir esse plano aqui. De que maneira nós fazemos isso? Eu vou aqui no campo de entrada e digito z igual a menos 4. Ele construiu um plano aqui embaixo, olha só. Deixa eu ocultar essa curva aqui. Aqui, ó. Plano z igual a menos 4. Agora vamos construir o gráfico, a curva de nível que passa aqui no z igual a menos 4. Então eu tenho que mostrar a função, olha só, intersecção da função com o plano. Aqui tem o plano e aqui tem o gráfico da função. Essa intersecção vai dessa parábola. Então como é que nós fazemos isso? Vem aqui na ferramenta intersecção, selecionar agora a função, agora o plano. Ele já mostrou aqui para nós, já criou a função aqui, ó, a curva implícita. Tá? Vou ocultar a função e vou ocultar o z igual a menos 4, esse plano. Ele já mostrou para nós ali somente a curva, que é a nossa curva de nível ali, ó. Tá? E o vértice é 0 e 4. Então, quando eu trocar o k aqui por menos 4, vou somar aqui menos 4 multiplicado por meio dá menos 2, com menos 2 aqui dá menos 4. Então, o vértice vai ser 0 e 4. E a nossa parábola, vamos colocar o texto dela aqui, vou copiar essa outra aqui, ó. Então, vou selecionar essa daqui, dá um clique duplo, aparece ela para editar, seleciono, copio, cancelo, vem em texto, clico aqui no ABC, agora eu clico aqui e colo ali e muda aqui para menos 4. Dou um OK. Aí já mostrou aqui a nossa parábola aqui, ó. Vou clicar aqui em ABC, clicar aqui e vou digitar vértice 0. Vou digitar aqui V, entre parênteses, 0,4, fecha parênteses, fórmula técnica, OK. Aqui já está, ele já construiu aqui o texto aqui em cima. Vamos construir mais uma outra curva de nível aqui, ó. Vou mostrar as duas curvas, vou mostrar aqui, ó. Eu tenho uma curva aqui, a primeira passando aqui no vértice 0 e 2, a segunda aqui no 0 e 4. Vamos construir mais outra aqui. Fazer aqui, texto, z igual a k igual
igual a 6. Fórmula técnica, ok. Então, quando z for igual a 6, o que nós vamos ter aqui? 6 dividido por 2, 3, menos 2, 1. Então, a nossa função, que é a nossa parábola, x elevado ao quadrado, igual a 2y mais 1. Então, aqui y mais 1. Aqui tá. E o vértice vai ser quem? Y igual a menos 1. Então, clica aqui novamente. Vértice 0 e menos 1. Fecha parênteses. Muda para a fórmula técnica. Ok. Agora vamos construir essa parábola aqui, ó, essa curva de nível. De que maneira? Vamos fazer um plano passando no z igual a 6. Vou aqui no campo de entrada, digito z igual a 6. Dou enter, ele já construiu. Vamos visualizar aqui, olha. Tirar a seleção. Vamos visualizar aqui, ó. Estou movimentando aqui. Z igual a 6. Vamos mostrar a curva ali, a função, o gráfico da função. Tá lá, ó, vou mexer. E aqui eu tenho a intersecção da função. Vou mudar a cor desse plano. Tá aqui dessa cor, eu vou mudar ele aqui para amarelo, para ficar mais claro. Olha, a intersecção da nossa função com o plano. Então, ele vai dar essa parábola aqui. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos aqui na ferramenta intersecção, clico aqui na função, no gráfico, clico no plano, tiro a seleção da intersecção e ele já construiu ali para nós. Certo? Vou ocultar esse plano. Está movimentando, eu vou ocultar o plano aqui. E vou ocultar a função, o gráfico da função. E eu tenho as 3 curvas de níveis aí. Vamos olhar por cima. Aí temos as 3 curvas de nível aqui, ó. Essa última aqui, essa equação. E para adiantar, eu também já construí todas os outros planos, ó. Menos 6, o P2, z igual a menos 6, o P3, z igual a menos 4, P2, z igual a menos 2. Vamos ver esses planos aqui, ó. Depois, aqui. 3, está aqui, 4, aqui, P5 seria o plano XY, P6 está aqui, 7, P8 e o P9. Então vamos visualizar aqui, olha, são todos os planos aqui, todos construídos ali. Aqui nós vamos conseguir visualizar todos esses planos. E aqui nós temos todas as intersecções dos planos com a nossa superfície aqui da nossa função. Então aí, dando continuidade, vamos visualizar aqui quando z igual a menos 4, temos a seguinte função, x ao quadrado igual a 2 que multiplica y menos 4, essa parábola, o vértice é o ponto 0 e 4. Vou ocultar aqui esses planos, visualizar melhor. E por cima aqui, olha, vamos olhar por este ângulo, está lá a nossa função. No vértice 0 e 4. Então agora vamos ver todas as curvas de nível. Eu vou ocultar os planos aqui e vamos ver todas as curvas de nível. Todas elas marcadas. Agora vamos olhar por um outro ângulo. E aí estão elas ali, ó. Movimentando aqui para nós visualizarmos. Então aqui nós temos 9 curvas de nível. Aquela uma passando aqui para o z igual a menos 8, menos 6, 4, menos 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Mais fácil para nós visualizarmos. Ok? Vou fazer a animação aqui antes de encerrarmos. Para a nossa gráfico dela, animar mais um pouquinho, está ali, todas elas. Ok. Então, dessa maneira, nós encerramos essa aula. E você que não está inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.